Boa noite. Temos mais 6 meses de Brexit, ou não, se o Reino Unido conseguir passar antes um acordo na Câmara dos Comuns. Mas há 3 anos do plebiscito, em que 51,8% dos britânicos aprovaram a separação dos 27 países da União Europeia, acordo para o divórcio ou divorciar sem acordo, foram rejeitados. O Brexit já tem um morto, a trabalhista britânica Jo Cox, e é alvo de piadas. Um jornal alemão prometeu não falar mais das orelhas do príncipe Charles e até reconhecer o gol de Wembley na Copa de 1966, se a Grã-Bretanha permanecer na Comunidade Europeia. Uma pesquisa do jornal The Guardian revelou que 83% de 2.000 pessoas se dizem doentes só de ouvir falar de Brexit. E enquanto os membros do parlamento decidiam não decidir, um grupo ambientalista tirou a roupa diante deles. Aqui estamos com o professor Celso Grise, que vai nos esclarecer sobre o Brexit. Ele é professor titular do Departamento de Administração e Contabilidade da USP, formado em Direito da USP e em Economia pela FAAP. Escreveu 3 livros e 8 capítulos de livros. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Espero que esteja tudo correto aí. Está tudo correto. Professor, eu agradeço-lhe a presença. Hoje estamos estreando uma nova temporada desse programa que chama Um Olhar sobre o Mundo. E o senhor é o nosso convidado. Eu queria começar perguntando qual é o impacto do Brexit para o Brasil, se sair ou se não sair. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer seu convite, ainda mais nessa retomada do programa com essa nova proposta, que traz uma grande possibilidade para o telespectador em poder cultivar os elementos culturais e políticos, econômicos aqui discutidos. Obrigado. Bom, para o Brasil especificamente, não há reflexos muito fortes. Poderá haver, depois de concluído este episódio todo de rompimento, poderia haver a necessidade da Inglaterra recorrer ao Brasil para a importação de alguns bens. Aí, novamente, nós teríamos a ofertar competitivamente as commodities agrícolas e algumas commodities metálicas e não metálicas. Dificilmente nós temos ofertas a fazer no campo dos manufaturados. Isso não é só porque o nosso manufaturado é de qualidade inferior. Isso se dá, sobretudo, pela falta de competitividade brasileira decorrente de tantos fatores que são muitos discutidos na nossa mídia. O excesso da carga tributária, a deficiência logística do país, o regramento profundamente burocratizante, enfim, um conjunto de situações que tornam as exportações brasileiras, de modo geral, muito pouco competitivas. Ainda agora tivemos um recuo da participação dos manufaturados na pauta exportadora brasileira. Então, eu diria, abriria, neste caso, oportunidades para as nossas commodities. Soja, milho, nós temos aí algodão nessa pauta, que pode ser muito bem recebido lá fora pela qualidade. Temos ainda carnes, enfim, a indústria de proteína animal muito forte. E temos, portanto, um novo mercado para esses produtos, mas ainda assim não é um mercado tão grande quanto outros para os quais nós vendemos. Embora não seja desprezível, mas não é um mercado grande. E outra coisa, a Inglaterra tem muitas normas fitossanitárias estabelecidas. E, de modo geral, o Brasil teria que, para entrar ali, dar cumprimento a isto tudo. O que não é fácil no caso das carnes de suíno, bovinos, mesmo dos galináceos, é terrível fazer o cumprimento dessas normas todas. No caso da agricultura, não. Acho que nós já estamos bem avançados no campo para oferecer um produto que atenda às especificações internacionais e mereçam as certificações que devam merecer para frequentar o ambiente internacional. Agora, me ocorre o seguinte, os brasileiros europeus que estão
em Londres, ou que estão jogando futebol em times ingleses, eles serão vítimas dessa separação. Porque a Inglaterra terá que ter leis próprias que regulamentem a movimentação de pessoas. Isso é uma confusão que ela vai armar para ela mesma, de dimensões muito grandes, quer para ingleses que saiam para a Europa, para europeus que venham para a Inglaterra. Isso atrapalha o fluxo de comércio, atrapalha a integração de países, né? Atrapalha estudantes, jogadores de futebol, artistas de um modo geral. Eu vejo sempre, nesses acordos, nessas áreas que fazem os acordos, um caminho sem volta. Porque nós vamos evoluindo passo a passo. Primeiro, os acordos na área de tributo, ajustar tarifas e tal. Isso define o jogo. Eu vou ter à minha disposição, participando da União Europeia, aquele mercado imenso, que me dará economia de escala à minha fábrica. Me daria economia de escopo em outras situações. Então, já é, do ponto de vista econômico, um estabanamento. Vamos pensar nos serviços, tendo que sofrer aí os seus credenciamentos, serviços médicos, serviços educacionais de toda a natureza. Vamos admitir, por exemplo, que haja um aprofundamento na área de segurança. Então, participo ou não participo desse grande acordo em que nós tentamos construir uma preservação do continente europeu. Eu não pertenço mais a ele e participarei desses acordos. Isso cria problema. É de tal forma o amálgama que se cria entre esses países que sair é uma obra, é uma engenharia completa, jurídica, econômica, social, política. Francamente, eu vejo isso como um anacronismo do nacionalismo exacerbado daqueles países que compõem o Reino Unido. Tanto é que os planos são rejeitados pelo parlamento e até a saída sem acordo também foi rejeitada. Não há saída. E, para mim, o curioso é que, hoje em dia, se fale tanto em globalização e um país avançado esteja querendo se desconectar do mundo conectado. Isso lembra um pouco os Estados Unidos sob Trump, né? E eu me pergunto, e lhe pergunto, Trump vai dar alguma vantagem comercial ao Reino Unido fora da Europa? Eu acho difícil o Trump dar vantagem comercial a qualquer um. Inclusive ao Brasil. Essa ideia do American First é uma ideia infeliz. Nós estamos num mundo em que nós não vivemos as consequências das nossas atitudes no nosso país. Elas se estendem pelo mundo. E as atitudes tomadas lá se estendem até nós. Então, agora ele ameaçou levantar barreiras altíssimas, tarifas, barreiras tarifárias altas para produtos exportados da Europa para os Estados Unidos. Ora, ele não tem ideia de que ele está punindo o consumidor americano, que terá que pagar por isso mais caro. E é uma variável macroeconômica que eu acho que se sobrepõe a todos nós. País que cresce, importa mais. Não há como. Se sua economia está crescendo, como a economia americana, eu vou aumentar as importações. E por mais que haja protecionismo, a consequência é imediata. Aprofunda-se o déficit em balanço comercial. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Agora chegou a 1,8 bilhões e aumentou em plena atividade protecionista. É a contramão da história. Em relação à Inglaterra, propriamente, não há motivos para generosidade. Eu acho que a Inglaterra levanta um nacionalismo que a isola. É um nacionalismo, mas é um nacionalismo isolacionista. Ela, em nenhum momento, abandonar a Europa, jura amor para nenhuma outra parte do mundo. Seja para o Oriente Médio, seja para a Eurásia, seja aqui para a América do Sul, a América do Norte. Ela ignora de forma soberba
os outros países que não gostam de ser ignorados. Na verdade, essa atitude não é diplomática. Divórcio sem pretendentes, né? Muito, muito. Eu acho, francamente, que se a Inglaterra e o Reino Unido todo tivesse uma chance de rever essa situação, seria muito interessante manter-se como membro desta União Europeia, manter-se com os seus direitos de voto, participar do Conselho soberanamente. Agora, a França e a Alemanha já não concordam com a participação, digamos, de um membro retirante. Já não concordam. Eu vou fazer o meu orçamento, você vai opinar se está saindo. Felizmente, eles vão eleger 73 deputados ao Parlamento Europeu, né? Infelizmente, o Tusk bloqueou essa ideia e segura lá no Conselho Europeu de forma muito sábia, muito prudente, dando espaço para que a Inglaterra reveja isso. Eu não sei como eles poderiam provocar um novo plebiscito, mas a margem do primeiro plebiscito foi muito estreita para dar amparo a uma direção tão drástica, né? Foi, e eu acho que com o tempo que passou, as dificuldades que surgiram, um novo plebiscito seria o contrário. Daria como desejo popular a permanência na União Europeia. Mas o Reino Unido sempre foi rebelde na União Europeia. Sempre. Ele só não abandonou porque em 75 votou pela permanência. Dizem que agora, se feito outro plebiscito, os britânicos vão votar pela permanência. Agora, parece que o plebiscito tem uma porção de problemas legais para que seja convocado. Sim. Ele vai esbarrar em problemas de toda a natureza, políticos e legais. Os legais são superáveis, como em qualquer parte do mundo a gente supera para atender à realidade. Agora, os políticos são os mais difíceis, né? Essa ala mais conservadora da Inglaterra, e aí muito bem lembrado por você, ela sempre foi um filho rebelde ali dentro. A grande lição disso é a moeda. A libra participar na União Europeia sem a adoção do euro é uma desfeita. É uma desfeita, ainda que a libra esterlina tenha toda a nossa admiração e o nosso respeito. Recentemente o respeito reduziu, porque a queda do valor tem sido uma constante. Então, já é uma afronta, concorda? De alguma forma não consegui me integrar, conviver, porque a minha moeda e assim outras coisas que a Inglaterra sempre submeteu a decisão a um plebiscito, como quem diz, eu posso ir, mas eu vou consultar. Ora, nós estamos fazendo um acordo com tantos países, tantos vêm, tantos se aproximam, assinam, provocam uma situação dessa natureza e ela cria sempre uma forma de questionar, não é? Afinal, é um sonho europeu, um sonho diplomático europeu, construir um Estado europeu. Isso está na história né, da Europa. E ela se nega a ser um país europeu. Curioso, ela seria o quê, então? Ela é uma ilha ali. Uma ilha. Está ali, junto. Ela não tem. Como se nós disséssemos que talvez Guarujá não fosse parte do Brasil. É um negócio atrapalhado. Né? Pois é. Ela tem que se submeter ao regramento de que todos se submetem. Isso é um caso de renúncia pessoal nossa ao entrar em qualquer sociedade. Nós nos comprometemos a seguir aquelas regras. Professor, um olhar sobre o mundo vai fazer agora um breve intervalo. Claro. Já voltaremos. Um olhar sobre o mundo está de volta. Hoje a gente conversa com o professor Celso Grise, da USP, sobre o Brexit. Professor, existiria um cálculo das perdas do Reino Unido por causa do Brexit? Estão abandonando Londres, outras cidades, bancos, o pessoal da City de Londres.
muitos estão indo para a Holanda. Isso representa um grande prejuízo para... Sem dúvida, viu? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter perdas muito significativas e o PIB da região vai acusar isso. Inclusive o PIB europeu. O PIB europeu, claro, o PIB europeu para de contabilizar tudo que está sendo feito no Reino Unido. E o Reino Unido está perdendo clientes, perdendo empresas, perdendo, enfim, a vida econômica, em grande parte para a própria União Europeia. E alguém tem até procurado outros caminhos, viu? Saído da Europa, ido para a Ásia, procurando alternativas, porque, francamente, nós sabemos que o Reino Unido oferece grandes vantagens tributárias para quem se instala lá. E, de repente, isso não pode mais ser mantido, ele terá que rever. E ao rever isso tudo, fica desinteressante produzir lá. A própria Honda já está fechando a sua fábrica, independentemente disto andar de prosperar a ideia do Brexit ou não. Mas já prospera. Citibank tirou uma parte enorme das suas operações de lá e outros bancos, JP Morgan, etc., já tiraram. Então o prejuízo já é grande. A gente não pode, no mundo econômico, criar tantas incertezas. O Brexit é um mar de incertezas enormes. Eu não acho que o Brasil seja menor com os seus problemas, mas eu nem querendo fazer a comparação. Mas o Brexit é um vendaval que vai atingir aquela ilha. E eu suponho que muitas empresas vão deixar a Irlanda, porque a Irlanda também é um paraíso fiscal, e deixar outros países ali, País de Gales, etc. Tudo isso vai acabar sofrendo. Nós devíamos pensar um pouco em relação a essa desunião. O esforço da União é imenso. Constrói-se uma área que está dando certo, bem ou mal está dando certo. Temos tido crescimento modestos em função da crise fiscal lá de 2008 e que, para ser absolutamente recomposta, vai tomar tempo, porque os déficits eram enormes. A Itália chegou a um déficit fiscal quase impagável, né? A Grécia, e aí até nós começamos a pensar, a Grécia vai sair, Portugal vai sair, etc. Ninguém saiu. A Grécia era o Grexit. Lembra-se disso? O Grexit. Não saiu e está se acomodando, aceitando as exigências, etc. Eu vejo uma similaridade enorme dessas dificuldades com uma semelhança com o Mercosul. Nós não somos capazes de criar uma união, de chegar a um entendimento. No caso do Reino Unido, eu sei, existem mesmo medidas terríveis. Eu mesmo comentei consigo há pouco tempo. A regulamentação posta para a importação de produtos egressos desses países do Reino Unido para a Europa foi muito grande. Foi muito grande. Chegaram ao ponto de regulamentar o ângulo do pepino para exportar para a Europa. Não se pode fazer uma coisa dessa. É um exagero. O europeu, ele padece desses ataques de perfeição. Franceses, sobretudo alemães, não é? São terríveis nisso. Eu entendo, mas isso é conversável. Isso se põe na mesa. Isso tem argumentos jurídicos, argumentos políticos para que se desfazer esse tipo de comportamento. Agora, jamais romper. Rompimento vem na contramão de tudo. E aí, como é que fica esse país que não tem acordos com ninguém? Porque estando lá dentro, ele tem todos os acordos. Mas saindo de lá, ele vai precisar começar a fazer acordos. Vou fazer acordo no Pacífico, tratado, não sei, vou fazer acordos com outros países europeus. O país europeu fala, olha, eu faço, mas tem que fazer na União, não comigo. Eu não vou fazer um acordo bilateral se eu estou num contexto multilateral, que não posso. O contexto multilateral sobrepõe o bilateral, não há como fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que o caminho é muito difícil. Acho que esses 6 meses foi ótimo sobre um aspecto, porque dá um tempo para negociar.
foi péssimo sobre esse aspecto, porque desgasta economicamente o Reino Unido. E pior, quem vai pagar o preço disso chama-se Theresa May, porque suportar a apresentação de novas alterações, de uma nova proposta para a Câmara dos Comuns, eu acho que ela não tem mais nem clima para isso. Mas ela é teimosa, né? Mas me ocorre que ela possa ser até de alguma forma afastada. Pode. Pode, até com um afastamento voluntário, porque o desgaste dessa senhora é muito grande. E ela tem tentado, não se pode negar que não. E quem viria? O Jeremy Corbyn? Por exemplo, também não acho que seja um bom negociador. Teria que ver alguém aí com capacidade negociadora para encaminhar uma solução intermediária. Eu diria assim, olha, o Brexit é parcial. Nós só sairemos e aí define algumas coisas para sair, mas mantenham-se lá dentro, porque as perdas são muito grandes. Professor, tem um ponto crucial nesse impasse do divórcio nas duas Irlandas. Esse é um capítulo intransponível. Né? Intransponível. O senhor acha possível contornar isso? Muito difícil. Muito. O irlandês, eu sempre brinco, o irlandês é um dos povos mais aguerridos, mais adeptos, ideias que são defendidas com muita força. Essa divisão norte e sul já é bastante difícil. Foi objeto de um conflito imenso durante anos, né? Com ataques terroristas, etc. Bom, chegaram a um acordo de paz. Você vai mexer nesse acordo que há fronteiras, a apresentação de uma aduana ali. Vai criar uma aduana. Não cabe. Isso é certamente uma forma de provocar um desgaste ainda maior. E eu duvido que a Europa também queira. Essa ideia de que ela quer fazer um escudo, não acho que alguém acredite nisso. Os elementos culturais são fundamentais na vida nacional. Nós não podemos contrariar a cultura, a religião, enfim, elementos que marcam o comportamento do povo ou dos povos. Há que ter um respeito. E eu acho muito feliz essa nova postura dos organismos internacionais todos, são unânimes, em falar da tolerância. Nós temos que aprender a viver com pessoas diferentes, né? Os franceses brigam muito por isso, a tolerância. E eu acho, de certa forma, um espírito francês arraigado. Ele é capaz de viver na China, ele vive muito bem na América do Sul, na América do Norte, e o francês vai se adaptando com as suas idiosincrasias que nós conhecemos, com aquele ar, com aquela forma, mas uma figura, no fundo, muito afável, muito querida, não é? E traz essa ideia que nós temos que conviver agora, deixar que haja possibilidade de eu conviver com uma cultura estranha à minha, sem conflito, sem fazer conflito, tentando entender e atender os pontos que são demandados por esses povos. Então, eu entendo que haja na Irlanda uma concentração de valores próprios muito forte. Não recomendo que a gente mexa nisso. Acho provocativo e desnecessário. O Reino Unido ficaria com uma área do mercado comum europeu ali, né? Seria uma contradição ao que foi votado. Pois é. Se votou mal, em primeiro lugar. Segundo lugar, ficaria muito bem que esse país pudesse ter uma dupla personalidade, digamos, uma dupla personalidade em matéria de tributos, em matéria de vida cultural, de vida social, mas vamos dizer, da diversidade de dois ordenamentos jurídicos que são diferentes. São diferentes. E nós podíamos buscar
por uma solução, não ponha nada, deixe assim como está. Ah, mas haverá passagem de gente daqui para lá, mercadoria de lá para cá, mas sempre houve. Eu não sei no que isso alteraria a vida econômica ou a vida social desses países. São acostumados a isso, não é? Então, na Irlanda, não mexa nisso. Eu acho ofensivo para eles, muito ofensivo para eles ter que conviver com isso daí. Um Olhar sobre o Mundo termina aqui. Agradeço ao professor Celso Grise e a você que nos acompanhou. Obrigado e até a próxima.